Shalom! Bem-vindo ao nosso canal, onde analisamos as profecias e os acontecimentos do nosso tempo à luz da palavra, usando o método PARDES, o simples, o alegórico, o interpretativo e o secreto. Aqui buscamos compreender não apenas os sinais, mas também fortalecer a nossa fé no Messias. Agora, deixa eu te perguntar. Você já pensou se tudo o que te contaram sobre Jesus é realmente toda a verdade? E se parte dessa revelação tivesse sido escondida? E se o sistema religioso, ao longo dos séculos, tivesse mostrado apenas fragmentos, abafando verdades que mudam completamente a forma como entendemos o Messias e até os últimos dias? Hoje vamos expor o que foi escondido sobre Jesus por todo esse tempo. E você vai perceber que não é apenas questão de informação histórica, mas de algo que mexe com o seu futuro espiritual. Mas atenção, cada parte desta mensagem se conecta à outra. Só no final você vai enxergar a revelação completa. Então, fica comigo até o fim. Quando falamos sobre Jesus e Yeshua, a maioria só conhece a versão filtrada por sistemas religiosos e tradições humanas. Mas será que tudo foi contado? Ou será que muito foi omitido? Veja o que ele mesmo declarou em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Isso significa que Jesus está em toda a Escritura, não apenas nos Evangelhos, mas desde Gênesis, passando pela Torá, pelos profetas e pelos Salmos, até Apocalipse. No entanto, quantas vezes isso foi abafado? Quantas vezes o Messias foi reduzido a dogmas, rituais e tradições que deixam de lado a revelação plena? Essa é a primeira verdade que esconderam. Jesus não é apenas uma figura do Novo Testamento. Ele é o fio vermelho que percorre toda a palavra. Ignorar isso é roubar do povo a revelação mais poderosa. O Messias sempre esteve lá, desde o início. Poucos sabem que Yeshua está presente desde a primeira promessa da Escritura. Em Gênesis 3,15, após a queda, o Eterno declara: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui temos o chamado proto-evangelho, a primeira boa notícia. Yeshua é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, desde o princípio, a vitória sobre o mal já estava anunciada. Em Êxodo 12, ele é o Cordeiro da Páscoa, o sangue nos umbrais que livra da morte. Em Isaías 53, ele é o servo sofredor, ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Em Salmo 118, ele é a pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a principal da esquina. E, no entanto, quantas vezes essas conexões foram escondidas? Muitos preferiram apresentar Jesus apenas como um profeta ou líder moral, sem mostrar a sua identidade plena como o Messias eterno. Quando abrimos os olhos para isso, percebemos: Jesus não é um acidente da história. Ele é o plano perfeito de Deus, revelado desde o princípio até o fim. Esconder isso é diminuir a glória do Messias, que sempre esteve presente. Outra verdade abafada é sobre a volta de Yeshua. Muitos falam do seu amor, mas se calam sobre as suas próprias palavras em Mateus 24. Ele nos alertou sobre guerras, enganos, falsos profetas, sinais nos céus e até a abominação da desolação. Falou de tempos de tribulação sem precedentes. Mas por que isso quase não é ensinado? Porque incomoda, porque confronta e porque revela que estamos nos aproximando da última semana profética. O sistema religioso pode suavizar a mensagem, mas a Escritura é clara. Jesus voltará. E quando voltar, não será como servo sofredor, mas como Rei glorioso. Aquele que foi rejeitado voltará para reinar e julgar as nações. E eu quero saber de você. Já tinha percebido essas verdades escondidas sobre Jesus? Escreva aqui nos comentários.
O que você acredita que mais foi abafado ou escondido sobre o Messias? Seu comentário não é só uma opinião. Pode ser a chave para que outra pessoa abra os olhos. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Assim, você não perde as próximas análises proféticas e revelações da palavra. Fique comigo, porque agora chegamos à parte mais impactante. O que tudo isso significa para nós hoje. O que esconderam de Jesus não é apenas detalhe histórico ou teológico. É a revelação espiritual que transforma a forma como vivemos. Desde Gênesis 3,15, ele foi prometido como o descendente que esmagaria a serpente. Em cada sombra da Torá, em cada sacrifício, em cada profecia, ele já estava lá. No Evangelho, vemos o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E no Apocalipse, o leão da tribo de Judá que voltará em glória. Mas ao longo do tempo, o sistema religioso tentou reduzir essa revelação. Alguns o apresentaram só como profeta, outros apenas como mestre moral, outros ainda como símbolo religioso. Mas a verdade é que Jesus é o centro da palavra, o plano eterno do Pai, aquele que foi, que é e que há de vir. E aqui está o ponto final desta mensagem. A maior verdade escondida é que Jesus não terminou sua obra. Ele cumpriu a primeira parte como servo sofredor, mas a segunda parte, como rei vitorioso, ainda está para se cumprir. Por isso, a pergunta não é apenas o que te esconderam. A pergunta é: você está preparado? Porque o Messias está às portas. E não basta ter informação, precisamos de transformação. Não basta saber que ele é o Messias. Precisamos viver como quem espera sua volta a qualquer momento. Então, eu te convido, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa abrir os olhos. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e vamos juntos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam do Messias. Shalom. Israel é o relógio do mundo espiritual. Quando Jerusalém olha para o céu, o mundo inteiro deveria fazer o mesmo. Inscreva-se e acompanhe os sinais antes que o mundo desperte.